Aqui, né? Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live. Primeiramente, em respeito a vocês, quero pedir desculpas pelo atraso, porque nós tivemos alguns problemas técnicos, né? Acontece isso muito bem nas grandes famílias. Então, quero aqui falar para vocês que estamos recebendo, eu sou Fabiano Nagamatsu, estamos recebendo aqui o Issao Imamura, Henrique Dacier, e vão trazer para a gente aqui insights, questões práticas, principalmente, eu até alinhei com eles aqui, principalmente erros, né, dores que eles vivenciaram no mercado e que podem ser dicas para que vocês possam tocar os negócios de vocês. Lembrando também, pessoal, que a Cibele Mamura, ela teve alguns problemas aí, no caso de saúde, alguns contratempos. Ela não pôde estar aqui, mas nós já estamos verificando a agenda dela para que a gente possa trazê-la em uma outra oportunidade, que é muito importante a gente falar um pouquinho sobre saúde mental, sobre questões comportamentais. Mas, falando de comportamento, a gente tem bons especialistas aqui também que vão falar. Um na área de entretenimento, o outro na área comercial, que viveu no mercado religioso e tudo mais. Vamos lá, então vamos começar pelo Issal. Issal, por favor, se apresente aí, fale um pouquinho como foi a sua vida no mercado de entretenimento e depois a gente vai falar um pouquinho dessa transição para o mercado de negócios, sobretudo tecnologia. Maravilha, Fabiano. Então vamos lá, eu sou o Issai Mamura. Como é que eu iniciei? Tudo começou quando eu tinha 6 anos de idade, um garoto nipônico, né, de origem nipônica, e que sofria bullying na escola. A mágica foi um instrumento para que eu pudesse me relacionar mais com as pessoas. E isso perdurou como hobby até a adolescência, depois na fase adulta, depois da faculdade. O que aconteceu, então? Um garoto que não tinha nenhum conhecimento com o mundo artístico, tão pouco de comunicação, e que, de repente, de tanto insistir, se tornou o ilusionista número 1 do país. Então, foi assim que eu comecei nessa jornada que estou hoje. Ou seja, como que eu posso usar aquilo que faz bem para mim, mas também que possa fazer diferença na vida do próximo. Foi então no ilusionismo que, no começo, era a ideia de que o entretenimento leva alegria para as pessoas, o entretenimento leva criatividade para as pessoas. Mas depois chegou um ponto que isso já não satisfazia mais. Foi depois disso é que nós enxergamos como que eu podia ampliar mais ainda os valores, gerar mais valores para as pessoas. E foi no mundo corporativo. Depois de atender por mais de 20 anos no mundo corporativo, segundo a Forbes, algumas das mais valiosas marcas do mundo foram os nossos clientes. Então, como que nós poderíamos ampliar isso? E foi no mundo do desenvolvimento humano que nós encontramos que a mentalidade do ilusionista faz toda a diferença para o destino, para os resultados que uma empresa, que um time ou que colaboradores desejam ter em suas vidas e dentro das suas corporações. Perfeito, Sal, perfeito. Você fez uma carreira vasta aí na área de entretenimento, trazendo o lado lúdico a partir dos seus treinamentos. Vamos prosseguir depois falando um pouquinho, mas antes de passar para o Henrique a bola aqui, gostaria que você que está assistindo aí compartilhe esse link que você está acessando aqui para mais pessoas possam também assistir, né, ter essas histórias inspiradoras. E nós falamos, as histórias inspiradoras, elas sempre, nós vamos bater muito a questão da dor. Porque não adianta a gente falar só do sucesso, só do que foi bom. Talvez não encaixa muito com a nossa realidade ou o momento que nós estamos vivenciando. Nós queremos falar um pouquinho das dores. Porque em cima das dores, você sabe muito bem que você não vai errar. Então, divulga esse link aí para mais pessoas, para que as pessoas possam ser abençoadas ali, né, receber isso aí e poder também aplicar nas suas empresas. E convida lá para a comunidade também, tá? Movihub.com.br. Vamos lá, Henrique, fala um pouquinho então da sua trajetória ali como empreendedor, como profissional nessa área do mercado religioso. Muito curioso isso, hein? Bem curioso. Em primeiro lugar, boa noite, Fabiano. Boa noite, Sal. Primeiro, eu quero te dizer que para mim é um privilégio poder dividir uma live com você, né? Tantas vezes eu te vi na TV, né? Já fui em show seu, né? Preciso descobrir algumas marcas que eu não entendi até hoje, né? Então, é um prazer estar com você, viu? E falar do meu currículo perto do dele, né? É meio covardia, mas vamos lá, né? Eu comecei com 14 anos trabalhando no Bradesco, né? Trabalhei um bom tempo lá e nunca sonhei em trabalhar na área comercial. Até que um dia eu fui procurar emprego por volta dos 18, 20 anos, fui fazer uma entrevista para a caixa de uma loja
E o gerente me entrevistou e falou: olha, a vaga de caixa já não existe mais. A vaga de caixa já não existe mais. Mas eu tenho uma vaga de vendedor. Agradeci a ele e falei: obrigado. Não sei ser vendedor. Ele falou: cara, faz o seguinte: você ia ganhar R$ 800 trabalhando como caixa? Eu te pago 1.500. Se você ganhar menos que 1.500 de comissão, eu completo para você e você vai embora. E aí começou a carreira. Eu vi uma oportunidade ali. E ali eu me agarrei em 3 ou 4 meses. Ele deve estar assistindo até hoje, ele é meu amigo até hoje. E em 3 ou 4 meses eu era um dos principais vendedores daquela loja. E aí continuei até que eu entrei para o ramo de música gospel e fiquei lá por mais de 20 anos também, passando nas principais gravadoras, trabalhando desde representante comercial, representante é aquele que vai lá, bate na porta, né? Oferece o produto. Numa época em que o gospel, o mercado gospel, ele não era tão conhecido, as músicas não eram tão conhecidas, e a gente tinha que criar diversas estratégias para mostrar para aquele comprador que o produto vendia. E graças a Deus convivemos mais de 20 e poucos anos lá, e tudo que eu tenho hoje, eu agradeço muito a Deus em primeiro lugar e a esse mercado, né? Perfeito. Eu acho que é, nossa vida é feita de ciclos, né? E temos vários ciclos, ciclos curtos, Sim. médios, longos. É claro que chega um momento que a gente tem que mudar. Assim como a própria internet teve a sua evolução, desde a época da informação, redes sociais que perdura até hoje, né? Rede de relacionamentos. A gente está entrando numa época mais descentralizada, voltada para questões mais tecnológicas, como inteligência artificial, blockchain. Né? Tem muitos profissionais que estão nos assistindo aqui que são da área, inclusive, né, dessa rede descentralizada, onde não tem mais intermediador. Isso é legal, de certa forma, é muito mais transparente, menos custoso para quem vai comprar e transacionar na internet. Isso é muito bom. E falando de ciclos, eu quero então provocá-los aqui com relação à questão de quando que vocês. É claro que o Issal não deixou de ser ilusionista. Não vou falar mágico, porque ele não gosta que fala mágico, mas ilusionista. Ele continua sendo ilusionista, porém ele está usando o ilusionismo para as questões benéficas do empreendedorismo, tal qual buscando questões de habilidades, atitudes, comportamento. O Henrique, ele não deixou ali de ser comercial, né, do mercado tradicional. Agora nós estamos no mercado mais tecnológico, vender serviços. Eu costumo falar que você vender produtos tradicionais é uma coisa, você vender serviços ali tecnológicos, que muitas das vezes são vendas complexas, que é uma coisa que talvez você que está nos assistindo sabe muito bem, que é difícil vender, né, algo complexo, porque depende de uma venda consultiva. Totalmente diferente, né? Justamente. Então eu vejo que vocês têm um viés ali, tipo, mudamos ali de um ciclo, ou saímos de um ciclo e estamos entrando num outro ciclo. E aí a minha pergunta para vocês, né? Em que momento vocês entenderam que é, não é que findou o ciclo, mas esse ciclo já está acabando, eu preciso de entrar numa era um pouco mais tecnológica, o mercado está mudando, o mercado consumidor tem outra cabeça também, é mais exigente, é muito mais curto também o gosto do cliente. E como que vocês começaram agora no mercado de tecnologia? Vocês podem falar, né? Dado que vocês já falaram sobre a história que vocês tiveram, né, desde a época da década de 70 para trás aí, né? Então, e hoje como que vocês estão nessa nova era? Vamos lá. Eu acreditei que não, não tem como. Por mais que a gente sempre esteja em alguns estágios de conhecimento avançado, por exemplo, hoje estamos na era da tecnologia, onde a tecnologia é que faz a diferença. Mas no final de tudo, mesmo que você tenha toda a tecnologia a seu dispor, o que vai diferenciar uma pessoa da outra? Se todos tiverem a mesma tecnologia, acesso às tecnologias necessárias, o que vai diferenciar uma pessoa da outra? É a mentalidade. E foi nesse momento que eu encontrei o quê? Uma brecha de expor uma mentalidade única, que é a mentalidade do ilusionista. Durante 20 anos da minha vida, eu sonhei em ser alguém na área de entretenimento. Só que o entretenimento, ele tem como é que eu falo? Um alcance curto. Porque qual que é o objetivo do entretenimento? Entreter. Acabou.
E a pessoa, ninguém vai lá num espetáculo com a intenção de mudar a sua vida. Ele vai lá simplesmente para, talvez, até o contrário, fugir dos problemas que ele tem. Ah, é uma fuga. Eu vou fugir, eu vou assistir um espetáculo que vai me deixar aí meio distraído por uns tempos, depois eu encaro a realidade. Foi pensando nisso que eu falei. Hoje em dia, cada vez mais você tem menos tempo para fazer as coisas. Por que eu não posso juntar poder de atratividade de um entretenimento como o ilusionismo, que é poderoso, um espetáculo maravilhoso, mas com um objetivo diferenciado, que é o quê? Educar uma pessoa. Fazer com que aquele tempo que ela esteja lá, que seja 1h30 que ela esteja assistindo o espetáculo, ela saia de lá do espetáculo com algo que ela aprendeu, com algo que ela não sabia, com uma consciência nova que ela não tinha. E foi então que eu criei o ilusionismo estratégico. O que significa isso? É o ilusionismo que tem um determinado fim para cumprir. Ele não está lá apenas para entreter ou apenas como uma arte ou como uma cultura. Não, ele tem um determinado objetivo para cumprir. E eu comecei isso não foi de agora, foi desde 1993, quando as primeiras organizações começaram a me contratar para lançar o produto delas. Ou seja, vinha uma empresa montadora de caminhões, eu quero lançar um novo modelo de caminhão. O que você pode criar de projeto para mim? Então nós pensamos, que tal se o caminhão aparecesse diante do público que está lá? Quem é o público? Jornalistas especializados. Ótimo. Esses jornalistas, será quantos convites eles recebem por ano para ver um lançamento de um caminhão? Muitos, dezenas. Agora, de qual que ele vai lembrar? Talvez se nós criássemos uma experiência única na vida dele, porque um caminhão que aparece diante do nariz dele não é não é todo dia que se vê algo assim. Que tal se nós fizermos isso para que ele guarde na mente para sempre a marca que ele foi lá fazer, né, a matéria sobre aquele caminhão? E foi o que aconteceu. E fazendo isso para empresas de todos os setores, desde instituições financeiras até produtos alimentícios e a linha automotiva toda, nós criamos um espetáculo na hora de lançarmos o produto deles. E depois nós começamos a ensinar os próprios CEOs a fazerem um espetáculo na hora de apresentar uma ideia nova, na hora de mostrar um produto novo que a empresa ia assumir agora no lançamento. Enfim, nós começamos a entender o mundo corporativo. E foi exatamente o quê? A mentalidade que era o grande diferencial. Então, hoje, por que eu migrei do entretenimento para o mundo corporativo e principalmente o mundo da tecnologia? Porque a tecnologia está cada vez mais acessível. No entanto, a mentalidade certa, com a tecnologia certa, fará com que a empresa seja totalmente diferenciada em relação ao mercado. E essa que é minha nova missão. Minha nova missão é buscar empresas, buscar pessoas que querem se destacar, que querem se diferenciar, criando não aquilo que é ordinário, mas o extraordinário, aprendendo o quê? A mentalidade, a visão. E o único problema que eu falo é o seguinte: a pessoa que participar de uma mentoria minha, ou trabalhar comigo, ou participar de um evento comigo, só tem um preço que talvez ela vai pagar para sempre. Talvez a visão dela de mundo mude para o resto da vida dela. E ela não vai aceitar mais a visão de mundo que ela tinha do passado. Bom, mas esse é um preço até bom para se pagar. Essa aqui é a minha. Então, a grande virada minha foi quando eu entendi que era necessário gerar mais valor com aquilo que eu fazia. E aquilo que eu fazia não gerava tanto valor, que é o caso do entretenimento. Mas se eu associasse o entretenimento ao conhecimento, à educação, aí sim eu teria uma experiência que transformaria a pessoa e transformaria, inclusive, o destino onde ela iria chegar. Perfeito, perfeito, Sal. E deixa eu fazer um gancho aqui. Você usou de uma oportunidade de mercado, você viu ali, né? Você já tinha habilidade. Eu acho que muitos dos empreendedores que estão nos assistindo podem se aproveitar disso também, né? Eu tenho já um conhecimento, eu já tenho uma habilidade, já tenho uma atitude aqui empreendedora e eu só preciso de arrumar um problema. A gente brinca muito em startup que a gente não precisa de muita coisa, só precisa de um problema. E um problema para que a gente possa resolver, um só. E muitas vezes a gente quer enfeitar muito, quer fazer, e a gente acaba arrumando outros problemas, e isso de fato acaba causando virando uma bola de neve, a gente se perde no foco. E aí, falando de foco, você lançou algumas mágicas, que eu falo mágica, mas alguns truques de ilusionismo ali,
para que as pessoas possam ali. Aí, no caso, você focou muito em empreendedor, e de bônus você também deu ali para crianças, para que elas possam aprender, mas ter mais um raciocínio lógico, foco, concentração. Você pode falar um pouquinho mais disso? Porque acho que é um curso que você deixou na comunidade, mas para quem está na comunidade apenas, pessoal. Então, se você está nos assistindo pelo YouTube aí e não está na comunidade, se cadastra lá, porque é de graça. Você já entra e já pode acessar o curso do Issal lá. Está escrito mágica, ele não gosta muito que fala de mágica, mas é um curso de ilusionismo, né, para que você possa entender um pouquinho mais de comportamentos empreendedores a partir do ilusionismo. Excelente, Fabiano. Vamos até esclarecer. Por que às vezes eu não falo mágica, mas falo ilusionismo? Porque essa diferença eu criei aqui no Brasil em 1993, antes mesmo da internet chegar no país. E como é que funcionou isso? Funcionou da seguinte forma. Eu considero que a mágica depende da habilidade do mágico, do artista, que faz o coelho aparecer, a pomba, né, surgir de um lenço, e não depende de outras pessoas, mas depende sim da habilidade dele. Já o ilusionismo não. Depende de quem? De uma equipe, de uma estrutura que está ao redor do artista. E esse artista, sim, então, ele liderando essa equipe adequadamente, ele consegue criar um grande espetáculo. Então, o ilusionista, em geral, ele tem que enfrentar algumas situações práticas que o mágico não enfrenta. Por exemplo, o mágico trabalha muitas vezes com o coelho, com a pomba. Maravilha! A pomba não vai chegar atrasada, né, no espetáculo. E o coelho não vai processá-lo na justiça do trabalho. Parece simples, parece até uma piada, mas é verdade, porque tudo isso faz uma grande diferença. Já o ilusionista, não, ele depende de um time que pode fazer tudo isso com ele, porque estamos falando do quê? Comportamento humano. No entanto, ele depende desse tipo de pessoas para que ele possa fazer o espetáculo acontecer. Então, quando a gente fala de mágica e ilusionismo, por isso que eu falo mais de ilusionismo e não de mágica. Mas tudo bem que no curso entrou o quê? O ilusionismo é o curso de mágica, né? Não falamos curso de ilusionismo. Por quê? São mágicas simples. Por exemplo, eu vou até mostrar aqui, Fabiano, aqui, né? Eu vou fazer o seguinte. Aqui eu tenho, deixa eu ver se dá para enxergar aqui. Vamos ver se eu descubro, hein? Não, mas eu vou ensinar isso aqui, então tá bom. Henrique, vou ensinar. Até aqui, ó. Tá aqui, tá vendo? Daqui, cadê? Lá em Dá cima. para enxergar aqui? Isso. Dá para enxergar aqui, pessoal? Ok. Né? Tá vendo um cenário aparentemente caótico? 3, 5, 4 vermelho, 2, 5, 2. Né? Aparentemente caótico. Eu pego aqui a tampa, fecho. E o que o mágico faz? Ele fala, tá caótico? É só assoprar e balançar uma vez. E olha só, que aquilo que era caótico agora ficou tudo 6, 6, 6, 6, 6 e 6. Uau, é um resultado que nós esperávamos. E pode ver que, né, o dado não tem só 6, não. É um dado realmente que tem todas as faces diferentes. Como que funciona isso? Funciona porque é o seguinte, eu sei que esta caixa é uma caixa que ela vira o dado uma vez. Então, o que eu faço? Eu deixo aparentemente caótico ao olhar da plateia. Mas, ao meu olhar, olha só o que está atrás. Todos os dados possuem 6, 6, 6, 6 aqui. E eu sei que quando eu chacoalhar a caixa, a face de trás vai para frente. Logo, é assim que então que eu vou fazer, garantir que aquilo que parece caótico, na verdade, é uma ilusão, porque eu já tinha predeterminado que isso é o que iria acontecer. Logo, então, o que nós aprendemos com uma mágica tão simples quanto essa? Que a visão da plateia é muito diferente da visão de quem está por trás, nos bastidores. É como se fosse o visionário, vai vendo, né, o cara que vai lá, monta algo que ninguém imaginava que era possível e ele faz acontecer. Ou seja, ele sempre já viu. O pessoal falou uma vez para o Walt Disney, né? O Walt Disney, depois que inauguraram a Disney World, aí tinha uma pessoa que falou: puxa vida, pena que o Walt Disney não está aqui vivo, né? Para ver isso aqui, né? Aí o irmão dele respondeu para a jornalista: querida, o Walt Disney foi o primeiro a ver tudo isso que nós estamos vendo hoje. Ele já viu lá atrás. Então, o visionário é exatamente esse. E o mágico também é o visionário. É a cara que sabe, antes de tudo, o que vai acontecer. Por isso que essas mágicas do curso de mágica, que quem entrar aqui na comunidade já vai ganhar, é que nem eu falo no meu espetáculo.
as pessoas vão absorver o meu espetáculo de acordo com o seu grau de maturidade. Uma criança vai entender mais a beleza estética, né, a diversão. Já uma pessoa um pouco mais madura já vai entender algumas mensagens e falar, olha, ele está querendo dizer alguma coisa, não é a mágica em si, mas ele quer dizer alguma coisa. E já a pessoa mais madura, mais vivida, ela vai falar, cara, você falou da minha vida, foi isso que eu vivi até o dia de hoje, parabéns. Então a mágica é a mesma coisa, o curso de mágica na comunidade é exatamente isso. Cada um vai entender com o grau que ele tem de maturidade, o quanto que aquela mágica tem a ver com aquilo que ele pode, inclusive, aplicar na empresa dele e a empresa dele ter uma diferença no resultado. Perfeito, Sal, perfeito. Muito esclarecedor, muito didático, isso que é legal. Mas vamos lá, a gente está com um tempo aqui e eu quero já fazer uma primeira pergunta aqui para o Henrique. O Jairo de Souza, ele mandou num dos nossos canais, Henrique, ele fala o seguinte, empreendedor que não é vendedor, não é empreendedor. O que você fala sobre isso? Né? Nós estamos falando, segundo as definições do Sebrae, empreendedor é aquele que sai da zona de conforto, ele não fica só no planejamento. Ele não fica só ali no business plan. Fiz um planejamento, saiu do business plan, ele se perde. Esse talvez poderíamos chamar de empresário, que é aquele que segue a risca. Né? Não corre o risco, talvez. E o empreendedor, ele já corre o risco, ele já é criativo, ele é inovador. Você concorda? Eu acredito que essa fala seja até uma fala, eu já ouvi muito Flávio Augusto falar sobre isso. Vendedor pode ser empreendedor. Agora, empreendedor, se não for vendedor, não vai. Não vai. Não tem jeito. Porque eu aprendi desde quando eu comecei vendas lá atrás, como eu contei agora há pouco, que o vendedor ele é a flecha, a ponta da flecha da empresa. Todas as partes da flecha, elas são importantes. Mas se não tiver a ponta, ela não fixa lá, ela não atinge o objetivo, entendeu? E o vendedor é exatamente isso. Então, o vendedor ele é muito diferente dos outros, das outras pessoas que também são importantes dentro da empresa, mas ele carrega a responsabilidade do faturamento. Ele tem que trazer o faturamento. Porque tudo que se faz na empresa, se você não tiver uma equipe boa comercial, que saiba atender o seu cliente, que saiba dar o retorno no momento certo, que saiba usar as palavras certas, não é? Que conheça o seu cliente profundamente para saber como lidar, porque cada pessoa é uma pessoa diferente. No mundo real é diferente do ilusionismo, né? É o dia a dia ali, você conhecer a pessoa, você conhecer ele na sua intimidade, conhecer muitas vezes a finança, né? E o que acontece muitas vezes é que tem gente que só quer vender. E quando você só quer vender, você pode até vender uma vez, mas depois você perde o cliente. Então, o empreendedor ele tem que ser vendedor, não tem jeito. Legal, legal, Henrique. Fazendo até uma ponte aqui, pessoal. O Henrique está conosco aqui também, ele trabalha na Austin Move, entende de tecnologia, já fez um pouquinho de tudo, né? Já trabalhou no mercado financeiro, já trabalhou no mercado de beleza. Já vendi antena parabólica. Bom, não sei dessa aí. O que é antena parabólica? Brincadeiras à parte aqui. É da minha época também, é da minha época, mas o Henrique já, assim, então é um cara que saiu desde produto, serviço, já vendeu qualquer tipo de coisa e nós colocamos até um desafio para ele. Né? Nós temos um produto aqui de venda complexa. Falei, cara, é uma venda consultiva. E como o próprio Henrique mesmo disse, não é assim vender por vender. Ele tem que construir um relacionamento primeiro. E uma coisa que eu aprendi muito, porque a gente estava com alguns produtos, ou melhor, serviços tecnológicos já há um tempo ali, vendia. Ali a gente tinha algumas vendas e tudo mais, nós precisávamos avançar. E aí o Henrique falou assim, olha, vamos criar um relacionamento aqui. Bom, em 2 semanas, nem isso. Né? 2 semanas ali, para ser, né, colocar um pouquinho mais ali, ele já conseguiu criar todo um relacionamento, conseguiu criar todo um arcabouço ali, que de fato ele conseguisse ali não somente vender, mas construir uma relação de longo prazo. Então nós já temos alguns contratos ali de longo prazo, isso é legal, né? Então uma coisa que eu falo, o Henrique de fato tem todo esse conhecimento. E falando desse conhecimento, Henrique, fala pra gente um pouquinho como que vai ser quinta-feira. Parece que você vai dar um aulão pra gente, é isso? Pois é, rapaz, já fui convidado. As coisas têm acontecido muito rápido para mim
aqui na Austin. E eu sou grato a Deus demais pela oportunidade que vocês me deram de poder desenvolver, né? E na próxima quinta-feira, acho que é 11 horas da manhã, né? Isso. Nós vamos ter um aulão. Porque nós fizemos uma pesquisa aqui, Fabiano, entre o pessoal da comunidade, qual o segmento, qual a área que o empreendedor tem uma dor maior. E, assim, a área comercial foi disparada a área que eles sentem mais dor. Porque não adianta criar um produto bom se não tem um bom vendedor. E muitas vezes, os empresários, eles pagam, e aqui eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado, eles pagam para o nosso caso aqui, para o videomaker, para o programador, para todo mundo. Mas aí quando vai contratar um vendedor, fala, não, eu te pago X% do que você vender, né? Aí tem que ser por produtividade, os outros não. E aí, com isso, acaba perdendo os bons profissionais, porque os bons profissionais conhecem o seu valor. Ele não precisa ficar provando nada para ninguém. Sim. Então, muitas vezes, o empreendedor lá, ele investe em tudo, mas na hora de investir no principal, Vira custo. vira custo. Entendeu? Então, se eu posso dar uma dica para você aí, empreendedor, pô, invista na sua área comercial. Não adianta você ter uma ferramenta maravilhosa e ficar parado dentro da sua empresa. E aí você querer ficar barganhando, porque a pessoa que se sujeita a trabalhar só por comissão, ou ele é muito bom, ou ele é muito ruim. Né? O muito bom geralmente não vai querer trabalhar só pela comissão. E o muito ruim vai chegar lá e não vai dar resultado nenhum e vai tomar o seu tempo. Porque o empreendedor, o dono da empresa acha assim, poxa vida, se ele não vender, pelo menos eu não perco. Não, você perde sim. Você perde tempo, você perde tudo. Entendeu? Então, eu acho que os empreendedores têm que investir mais em bons comerciais e treiná-los e capacitá-los. Perfeito. E esse aulão que você vai dar, só para que vocês entendam, pessoal, esse aulão é mais um programa que nós temos aqui Exatamente. na comunidade para a gente fazer o negócio acontecer. De fato, a gente quer fazer negócio de verdade, tá? Não é só um grupo para todo mundo lá pegando contato, lead, não. A gente quer que aconteça ali de fato um matching que a gente possa gerar faturamentos, melhorar. Logo, nós falamos na primeira live que o mercado talvez não vai passar por um momento bom economicamente, né, dado fatores até mesmo políticos e tudo mais. Então, nós queremos aqui, né, contribuir com os empresários, a gente que vem do Sebrae, trabalhamos, né, a gente sabe a importância do micro e pequeno empresário, nós sabemos, dado as crises que aconteceram, nós sabemos a importância das startups no mercado econômico, né? Pode entrar crise, sair crise, a startup está lá crescendo, 100, 200, 1000%, às vezes ao mês. A gente pega dados aí da pandemia, o próprio Google puxou isso e viu que muitas das startups, no momento da pandemia, no ápice, elas estavam crescendo ali 500, 1000, 800% ao mês. Tá? Mas vamos lá, Henrique, o que nós teremos nesse aulão aí? Nós vamos falar sobre empatia. Vendedor que não tem empatia, procura outro trabalho. Você vai ensinar para a gente técnicas ali de abordar? Empatia, a psicologia da venda, como que você conhece através de gestos, através de expressão, o que o cliente quer. Entendeu? Vamos ensinar como você deve se comportar quando o cliente está falando, né? Porque tem vendedor que parece o Faustão, né? O cara começa a falar, ele começa a interromper. Deixa o cliente falar. Entenda a dor dele. Então, muitas dicas muito legais que ele tinha nesse curso. Perfeito, perfeito. Nesse aulão, né? Porque o curso vem depois, né? Ah, você vai fazer o curso também. Isso, isso. O aulão é só uma prévia do curso que está vindo aí bem mais completo, bem mais estruturado, do zero ao avançado em técnicas de venda. Perfeito, legal, legal, muito bom. Até eu vou assistir também, né? Porque se eu sou empreendedor, eu também tenho que ser vendedor, né? Mas vamos lá. Uma pergunta aqui para o Issal, pergunta do José Rodrigues. Issal, como eu posso aplicar os seus métodos para engajar as pessoas? É possível no digital também? Ele deve ser um empreendedor da área digital, vende serviços. Como que é possível isso? Vamos lá. José? José Rodrigues. José. Vamos lá, José. Eu vou compartilhar com você aqui
um método que faz parte, inclusive, do curso que vamos lançar também, mas agora ainda é surpresa, depois o Fabiano vai falar mais para frente. É um curso é um método que eu usei para realizar os projetos considerados os mais impossíveis quando ainda ninguém, muitas vezes no mundo, tinha feito. Por exemplo, quando nós fizemos a aparição de um caminhão, não estou falando da técnica de aparecer o caminhão, mas qual que é a mentalidade que foi? Vamos buscar uma referência. E não tinha nenhuma referência no mundo que tinha feito um caminhão aparecer. No entanto, nós tínhamos fechado exatamente o quê? Um contrato com a empresa que é a Scania do Brasil. E ela ia lançar esse novo modelo de caminhão. Como foi que nós fizemos? Nós usamos um método inconscientemente que depois nós analisamos mais de 20 projetos de sucesso e todos eles tinham um ponto em comum. Esse método que eu vou compartilhar agora com o José. Legal. É o ISSAO, tá? O que é ISSAO? Aí eu coloquei as letras iniciais do ISAO para a gente ver a sequência dela. Então, começa com I. Tudo que você vai começar a fazer, não importa se é no mundo digital, se é no mundo físico, se é no mundo imaginário, tudo começa do quê? Você imaginar. O que é que você quer? Onde você quer chegar? O que você quer com o produto que tem? Né? Elon Musk disse que queria ser mágico. Né, antes de ele ser esse magnata da tecnologia. E ele se tornou magnata da tecnologia porque era uma forma dele suprir essa alegria dele ser alguém que fizesse alguma coisa acontecer, alguma coisa impossível. E a tecnologia representava isso. Então, o que eu digo? Que a primeira coisa é imaginar. Ou seja, o que você quer para o teu negócio? O que você quer solucionar de problema com aquilo que você vai produzir, com aquilo que você tem na sua mão hoje? Eu quero, não sei, imagina você que vai ter que imaginar isso. Segundo ponto, você imaginou com cada detalhe como que você quer isso, se você quer trabalhar muito, se você quer trabalhar pouco, se você precisa de muito recurso, não precisa de muito recurso ou não. Imaginou tudo que você precisa e tudo que você quer. A segunda coisa, o passo é S de saber. Você tem que saber agora. Tá, agora que você imaginou o que você quer e como você quer, agora tem que saber o que precisa para que essa imaginação se materialize. Então, saber é o quê? É uma parte de estudo. Você tem que estudar muito, pesquisar, entender, conversar com quem já fez, com quem fez certo, com quem fez errado. É o saber. A sabedoria vem daí. O segundo S é o S de superar. Depois que você sabe o que precisa para imaginar, você tem que superar os seus limites. Então, muitas vezes, poxa, eu não tenho verba para determinada situação. Então, você tem que buscar esse orçamento com alguém, ou com um investidor, ou alguma forma de você gerar essa verba necessária. Então, é o superar os seus limites. Talvez eu não tenha o conhecimento necessário para fazer determinadas coisas. Então, eu tenho que superar também essa ignorância minha e aprender algumas coisas. Aí vem depois o A de agir. O agir é o lado assim onde todo mundo normalmente para, porque ele planeja e depois age e parou por aí. Mas o agir é necessário, porque se ele não age, é no agir que você vai aprender muito mais ainda. Se aquilo que você imaginou vai dar certo, se aquilo que você soube agora é o suficiente e aquilo que você tem que superar mais ainda. É no agir que você vai descobrir tudo isso também. Mas tem um lado que vai diferenciar você de todos os demais, que é o O. O de o quê? Ousar. A pessoa que ousa, ela entende que aquilo que ela construiu pode atingir a sua comunidade vizinha, como pode atingir o mundo globalmente. Então, o que é que você está criando? Eu, por exemplo, quando eu fiz aparecer um caminhão, eu fiz aparecer um caminhão para 200 convidados da empresa. E depois foi televisionado para outras concessionárias do Brasil. Mas ao todo estávamos falando de quanto? De talvez 1.000 pessoas no máximo. Quando veio a oportunidade de eu ousar, eu tinha duas decisões. Não, deixa para lá que pode arriscar, porque quanto mais você ousa, mais você se expõe. Ou não, eu quero ousar porque eu quero expor isso para mais pessoas. E foi então que a televisão me procurou e falou: você quer fazer aparecer o caminhão num programa de grande audiência nas tardes de domingo? Falei: quero. Quantas pessoas vão estar assistindo? São milhões de pessoas, milhões de pessoas. Praticamente a metade do Brasil assiste esse programa. Então tá bom. E nós usamos a mesma tecnologia, a mesma técnica para expor agora. Ousamos e colocamos na TV. Poderia ser um fiasco? Tem um risco sempre. Toda vez que você usa, tem um risco de você falhar. Mas naquele caso, nós cuidamos de todos os detalhes e a apresentação foi um sucesso, Fabiano. Então é isso que eu falo, assim, que ISS, o José perguntou, ISSAO é um caminho para você usar, mais genérico, digamos, mas para você usar
o conhecimento do ilusionismo dentro da sua própria área. Perfeito, perfeito. Eu acho que complementa muito o que o André. Antes de falar do André aqui, eu quero dar um salve para todo mundo aqui. A comunidade está há uma semana no ar, a nossa comunidade. E olha os frutos que nós já estamos colhendo. Né? Semana passada nós tivemos alguns matchings ali com empresas e tudo mais, pessoas que colocaram de fato na prática para fazer o negócio acontecer. E nós estamos agora batendo a casa de 250 pessoas, um pouquinho mais de 250 pessoas assistindo, já além daquilo que nós temos dentro da comunidade. Então, acho que isso é um ponto importante. Muitas pessoas estão sedentas ali de coisas práticas. Não é ali só estar sendo mais um número. Né? Eu quero fazer acontecer, quero alguma coisa de diferente para o meu negócio. E aí, falando então aqui a pergunta do André Rodrigues Meira, inclusive ele foi um dos nossos vencedores, né, no último programa de aceleração que nós fizemos. Ele fala o seguinte: está certo dizer que o ilusionista conhece e usa os preconceitos da mente das pessoas para direcionar o seu show? O empreendedor não pode usar desse mesmo conhecimento para ter outros pontos de vista? Pergunta do André. Perfeitamente. André, exatamente isso. O empreendedor ele pode entender o que o público dele espera, ou o que o público dele está acostumado a ter. E entendendo isso, o empreendedor pode surpreender, indo além, entregando algo a mais do que ele espera. E aí, então, ele vai criar o quê? A surpresa, e ele vai criar aquilo que eu chamo de encantamento. Encantamento é você entregar mais do que o teu mercado espera. E às vezes não precisa ser muito mais, não. Um pouquinho a mais. E aos poucos você vai aumentando cada vez mais esta diferença. Mas você falou perfeitamente. No que nós nos baseamos? Naquela mentalidade que já existe na cabeça do nosso cliente, na cabeça do nosso mercado, na cabeça da nossa plateia. E baseado nisso é que eu começo a criar aquilo que vai encantar. E o que eu falo, né? O que você vai colocar na sua cartola para encantar as pessoas? Depende de qual público que você vai atingir. Um público de crianças. Eu vou colocar uma porção de pirulitos, doces, e aí quando eu mostrar a cartola vazia depois no fundo falso eu tiro lá os doces, as crianças vão ficar encantadas. Agora já para uma plateia de idoso, vai mudar totalmente isso. Ou seja, o público é que vai fazer com que o que é que você vai colocar dentro da sua cartola para na hora que precisa, você vai tirar e vai encantar o teu público. Essa que é uma referência, uma metafórica muito simples, mas que funciona para todo o mercado. É interessante, Sal. Muito empreendedor não conhece o seu público. Ele acha que conhece. Ele acha que conhece. Então, ele tira o pirulito pro adulto. Vai ser um fiasco. Vai ser um fiasco. Vai. Então, tem que conhecer. A pessoa inicia, ela cria um projeto baseado naquilo que ela acha. Eu, quando vendia música gospel, né? Eu não vendia o que eu gostava, eu vendia o que o público gostava, que as pessoas gostavam. Sim. O meu gosto pessoal vai estar, eu ouço no meu carro. Agora, no dia a dia, eu tenho que conhecer o meu cliente e oferecer aquilo que vai satisfazer a necessidade dele. Então, muito boa essa sua alusão, muito bacana, né? E legal que vocês trazem conceitos que a gente já aprendeu, né, nesse que nós chamamos de marketing 3.0, que é um moderno, né, que a visão da validação não é uma visão totalmente industrial, corporativa. Sim. Né? Como antigamente a gente lançava produtos e os produtos, só tem esse tipo de produto. Pega um Henry Ford, quando lançou o modelo T, todo mundo queria talvez um modelo diferente. Não, só temos esse que é preto, nesse formato, com esses acessórios. Até chegar a GM, mudando ali todo um conceito. E quando nós falamos desse mercado de validação por empatia, nós estamos focando muito na questão do quê? Que, de fato, eu preciso de entender a cabeça do meu cliente. Eu não posso pensar que o foco é no cliente, eu costumo falar muito isso, foco no cliente, eu estou vendo todo mundo como número. E aí eu estou colocando goela abaixo, né, um top-down aqui, e fala assim, vocês vão aceitar aquilo que eu estou oferecendo. E na verdade é o contrário. As startups vêm ensinar isso, que o mercado, o foco não é no cliente, é do cliente. Eu tenho que entender a cabeça dele, qual é a necessidade dele, né? a dor, para que eu possa oferecer e direcionar o melhor produto. Então, seja personalizado ou não, então para um pequeno número, porque o mercado está crescendo muito e está se tornando cada vez mais exigente.
o avanço da tecnologia tem contribuído para isso. Mas, Henrique, falando um pouquinho de dor, eu vou pegar aqui a Maria das Dores. Ela fala o seguinte aqui. Um trocadilho aqui. Bom, ela perguntou aqui, vamos lá. Qual a melhor forma de lidar com objeções de preço e orçamento? Foi direcionado para você, Henrique. Mas deixa eu falar assim, preço, e eu vou mudar um pouquinho aqui, deixar um pouquinho mais difícil. Preço e valor. Se a gente tivesse que identificar, né, como que a gente trabalha com essas objeções? Porque valor é aquilo que se percebe, agregação e tudo mais. O preço é aquele que está lá no papelzinho, né, com as condições de pagamentos. O preço é só um detalhe, principalmente hoje. Hoje as pessoas buscam muito sanar a dor. Então, se você consegue sanar a dor da pessoa, se você entende e você tem um produto que vai sanar a dor, o preço é só um detalhe. O que acontece é que muitas vezes eu tenho um produto que não satisfaz, não vai sanar aquela dor e eu fico querendo empurrar. Aí você não consegue resolver. Agora, se você entende a dor do seu cliente, você sabe que o seu produto ele pode sanar aquela dor, você tem que trabalhar exatamente em cima disso. Quando você tem um machucado, ou quando você vai ao médico, o médico te dá uma receita, você vai tomar aquele remédio para quê? Para solucionar aquela dor específica. Então, use e abuse, vá preparado, conheça o seu produto. Né? Tem vendedor que não conhece o produto. E aí chega na hora, ele não consegue sanar porque ele não entende a dor. Quando você consegue sanar a dor do cliente, o preço é só um detalhe. Ele vai pagar, entendeu? Perfeito, perfeito. E trazendo esse ponto de o vendedor comercial não conhecer o produto, foi uma coisa que você nos ensinou aqui, né? Quando a gente apresentou o produto e tudo mais, falou, não, eu não estou satisfeito, eu quero conhecer mais a fundo aqui. Fazer a imersão. É imersão, porque você queria entender. E falando de imersão, nós temos um simulador aqui, que é o que o Henrique trabalha com vendas consultivas. Se você precisa de analisar questões comportamentais, questões técnicas, para ver se está bem equalizado com aquilo que o mercado realmente procura, né? Nós temos aqui o Henrique, temos o Issal, que inclusive é o principal embaixador ali, que aplica questões comportamentais. É uma imersão fantástica. Muitos dos que estão aqui mandando perguntas aqui, né, já participaram. Inclusive, já vou falar de agora, Adriana, ó, isso é comunidade, olha, Adriana Guimarães, ela está mandando uma pergunta aqui, mas antes, deixa eu fazer um parênteses aqui. Adriana, sabia que, por conta da nossa comunidade aqui, não tem nada a ver com negócio, mas ela no passado pegou dengue, e eu também peguei dengue agora recentemente, saí até da UTI, e nesse tempo ela se compadeceu ali, falou assim, poxa, eu peguei, sei como foi a dor, e há um tempo atrás, eu estou perdendo um pouquinho a memória, mas a Adriana já falou, olha, toma esses, né, foi esse medicamento, esses... Para sanar o quê? A dor. A minha dor, justamente. E aí, olha que interessante, tudo por conta da comunidade. Então, a comunidade não é só negócio. A comunidade é isso, essa união, é um ajudando o outro, isso que é muito importante. Então, deixa eu perguntar aqui, fazer a pergunta da Adriana. Gostaria de saber o que vocês pensam sobre empreender com humanidade. Acabamos de falar aqui, né? É possível empreender com sucesso e unir empreendedorismo e com o nosso propósito de vida? Vamos lá, à vontade. Pode ser, né? Mas pode falar, Issal. É uma boa pergunta isso aí, boa pergunta. Sim, é possível, aquilo que eu lembro que eu coloquei do ISSO, imaginar. Por exemplo, eu quando comecei a fazer, né, o ilusionismo, a criar o ilusionismo no Brasil em 93, eu imaginei o quê? O sucesso do ilusionismo no país, eu imaginei, né, você divulgando ilusionismo em todo lugar. Só que o que eu não imaginei na época é a humanização. Eu achava que as coisas podiam acontecer a qualquer preço. Só acontecendo estava bom. Se a empresa for um sucesso, já está bom. Né? Se ela faturar muito, já está bom. Né? Se ela for respeitada no mercado, já está bom. Só que, quando você imagina, tem que imaginar por completo. E a humanização tem que fazer parte dessa imaginação também. Por isso que a grande parte dos empreendedores, por que muitas vezes se perdem no campo da humanização? Porque não foi imaginado um negócio desde o começo que a humanização é fundamental. Então imagina-se o que no começo? Não, o negócio é o seguinte, se a empresa for para frente, já faturar muito, já tá bom, né? E não está bom, porque são muitos detalhes. São muitos detalhes que você tem que cuidar.
Por exemplo, você quer né? Vamos dizer, inclusive uma mulher que tinha um sonho de casar, né, com uma pessoa e não dava certo, não dava certo. Até que um dia a amiga dela falou assim: olha, você quer casar com uma pessoa? Você tem que colocar no papel o que você quer dessa pessoa. E depois você pede para Deus, que daí Deus vai conceder para você exatamente a pessoa. Tem que ser muito específico, porque são tantos tipos de homens, você não escolher bem. E aí ela, tá bom, vai não ter nada a perder, já deu tudo errado mesmo. E ela fez exatamente isso, colocou no papel. Como é que ela queria? Eu queria um homem honesto, trabalhador, mas também que tivesse tempo para mim, né? De preferência um professor, né? Um cara que, né, estudioso, né, educado. E ela colocou isso, né? Ela colocou a cor da pele, o cabelo, como é que ele queria, como é que ele se vestia. E, surpreendentemente, hoje ela está casada exatamente com o cara que ela colocou no papel. Ou seja, ela imaginou por completo, né? Ou seja, e muita gente fala, não, quero casar com quem? Uma mulher chega e fala, quero casar com um cara bonitão, rico, né? Pode até casar com um cara bonitão, rico, mas não falou se o cara tinha que ser educado ou seria um cafajeste, não falou se o cara é um cara que, né, era fiel ou se era um mulherengo. Bom, aí depois vai vir os problemas e não sabe por quê. Então eu acredito muito nisso, que a humanização sim é possível, desde que você coloque ela como uma prioridade também, além do lucro que você quer ter com a empresa. Perfeito. Deixa eu complicar um pouquinho mais a vida do Henrique aqui. Quando a gente lecionava ali, né, já há um tempo atrás na área de administração de marketing, estratégias, a gente tinha muito aqueles marketings agressivos, como o pessoal fala, Sim. né? Tipo, usando, e aí eu vou polemizar um pouquinho aqui, tá? Usando um pouquinho da figura de pessoas mais vulneráveis, talvez, pobres, que não tinham condições, pobres até mesmo financeiramente, vamos pensar assim, que não tinham condições ou acesso, talvez até a tecnologia para se capacitar e tudo mais, para se promover. Agora, falando de humanização, com a pergunta da nossa querida Adriana aqui, quero que você responda, comercialmente falando, o que você pensa disso? De a gente estar utilizando figuras assim, até para promover comerciais e tudo mais, e como que se dá a questão humanização, né? O lado mais humano ali, não somente dinheiro por dinheiro, não comercial. Eu costumo dizer o seguinte, Fabiano, tem gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre que só tem dinheiro, né? Por quê? Porque quando ela iniciou o projeto dela lá, ela só pensava nisso. E ela levou a vida, conseguiu atingir o objetivo e percebeu que era pobre. Então, o que eu penso dessas pessoas? Elas vão atingir o objetivo delas, elas vão ganhar dinheiro, mas elas vão continuar sendo pobres. Porque é impossível você ver uma pessoa passando necessidade, é impossível você usar, como a gente estava conversando agora com os bastidores, né? Não sei se posso contar aquela história. Pode, fica à vontade, aqui estamos de um abertos. cidadão que acho que sofreu um acidente, né? E aí ele desmaiou, ficou alguns segundos com o coração parado. Quando o coração dele volta, ele olha para a filha e fala: bate uma foto aqui para a gente poder postar. Você quer gente mais pobre do que uma pessoa dessa? Né? Para o filho, né? Para Para o o filho. filho. Ele não teve a humanidade com ele mesmo, quanto mais com outras pessoas. Né? Ele não foi sensível à sua dor. Como que vai ser sensível à dor do outro? Entendeu? Então essas pessoas eles vão atingir o objetivo deles de ter dinheiro e ponto. Então, o que eu acho disso? Eu acho uma tristeza. E eu acho que vai chegar lá na frente e ele vai descobrir exatamente isso. Que ele só tem dinheiro, ele continua pobre. Então, se você quer ir por esse caminho, você deve repensar. Porque a gente vive um para o outro. É um ajudando o outro. Eu preciso do Issal. Alguns anos atrás eu estava sentado numa plateia e vendo Issal. E hoje eu posso estar aqui com ele, entendeu? E eu descobri que ele é um cara super humano. Humano até demais. Humano até demais. Então, no seu projeto, coloque sempre sim a humanização. E não é tudo dinheiro pelo dinheiro. A gente tem que trabalhar, a gente tem que acordar cedo, né? A gente tem que plantar, mas o crescimento vem de Deus. Então, Perfeito, perfeito. De algumas capacitações que eu cheguei a fazer, uma delas eu fiz teologia também no passado, né? Tudo era ganhado, não tinha tantas condições e nesse curso de teologia que eu fiz eu aprendi que a gente tem que ter um foco, o dinheiro, né?
Se você fica preso às coisas materiais, elas passam, elas perecem, elas desgastam, desvalorizam, você vai junto. Sim. Agora, se você foca em propósitos, em coisas que de fato contribuem na Exatamente. vida de outras pessoas, pode ter certeza que, sem querer que isso volte para bem a você, isso de fato vai voltar, porque vai influenciar positivamente uma comunidade, um bairro e onde você está. Sim. Então isso é muito importante, né? Se a gente foca em coisas que são passageiras, eu vou passar junto, Sim. né? Por isso que eu sempre falo que dinheiro ou salário, remuneração, ele não é um fator motivador, né? Ele é o fim daquele trabalho que você fez. Então, se eu estou falando que eu quero trabalhar porque eu quero ficar rico, quero dinheiro, muitas das vezes eu estou ali, fim não é o correto. O correto é eu focar no meio, ou seja, trabalhe, né? E parece uma máxima do empreendedorismo. Trabalhe no que você tem prazer, no que você gosta. Mas se você trabalhar bem nisso, pode ter certeza que a remuneração vai vir boa ali por conta de que você fez algo muito brilhante ali, daquilo que você de fato é capaz. Eu gostaria de falar só sobre humanidade. A Bíblia fala de dois homens que, assim, marcaram a minha vida. Primeiro é Matusalém. A Bíblia diz que Matusalém viveu, acho que 969 anos e morreu. É a única citação dele. Jesus viveu 33 e transformou e mudou a história. Ninguém Perfeito. foi mais humano que Jesus. Então, se a humanidade dá para seguir junto com o empreendedorismo, dá sim, dá sim. Jesus com 12 ele transformou o mundo. Perfeito, perfeito. Vamos lá, tô visualizando o pessoal aqui, fazendo alguns comentários. Legal. Agora sim, vamos lá, Isal. De que forma, falando até de comunidade aqui, nós trouxemos aqui assuntos de comportamento, falamos de técnicas aqui, falamos de atitudes empreendedoras, de erros que vocês tiveram, de acertos, que vocês ajustaram ao longo do tempo. Que dica que vocês trazem aqui para os empreendedores, tá? Numa questão de relacionamento? No Sebrae, um tempo atrás, eu acho que ainda vigora em alguns estados, essa campanha de compre do pequeno, né? Que é uma campanha que o Sebrae lançou para que e nessa campanha não é só a gente como consumidor ir lá comprar do pequeno negócio, né? Do micro, pequeno empresário, mas também os grandes apoiarem. Então, os grandes poderiam usar os pequenos como fornecedores, uma cadeia de suprimentos sustentável ali. Qual que é a dica que vocês deixam para esses empreendedores, startups, que querem, às vezes, talvez, fornecer para governo ou aumentar, talvez, as suas vendas ali em relação ao bairro, à região, o estado que eles pertencem ali? Ou, quem sabe, né, você trabalhou no mercado digital também, vender pela internet. Quer falar primeiro? O que é que eu falo? Fala o seu. Então, você tocou num ponto muito legal, Fabiano, que é essa questão. Eu sempre analiso o comerciante de bairro e o cliente desse comerciante do bairro. Eu sei que o cliente, o morador do bairro, ele quer comprar nesse comerciante. Só que esse aqui não consegue ter um preço para poder atendê-lo. Então, o que ele faz? Ele vai num grande atacado, compra com um preço menor. Então, quando eu vejo essas campanhas, olha, compre do comerciante de bairro, eu sou totalmente a favor. Mas pensando como consumidor, é difícil. É difícil porque às vezes a diferença é muito discrepante. O que que eu vejo? Que esses comerciantes daquele bairro, ao invés de serem concorrentes, eles deveriam ser parceiros e se unir para fazer compra, por exemplo. Uma central de compra. Uma central de compras e poder comprar desses fornecedores uma quantidade maior para poder brigar com, ou pelo menos chegar próximo da atacadista. Porque se essa caneca custa R$ 20 no atacado e lá na loja do comerciante de bairro custa 40, é claro que o cara vai comprar lá. Mas se aqui for 20 e no bairro for 25, ele acaba comprando no bairro. Então, centrais de compras, isso para produto físico, e hoje a tecnologia permite isso, facilita muito. Você tem programas que gerenciam tudo isso aí. Isso pode facilitar bastante, porque você ajuda o consumidor e você também consegue comprar num preço melhor. Perfeito.
O Sebrae, ele faz um trabalho brilhante, né, Fabiano, nessa área de trabalhar com a mentalidade do empreendedor, né? Eu mesmo tive a honra de atender a muitas palestras que o Sebrae contratou, justamente para falar como que o empreendedor podia diversificar a sua atuação no mercado, entre elas, inclusive, vendendo para o próprio governo, né? E essa era um dos fomentos que ela tinha feito. E o que, que eu enxerguei quando eu compartilhei, falei com os diretores do Sebrae e tal, era que o que, que é importante a gente colocar na cabeça do empreendedor? É que para cada mercado que ele vender, ele tem que fazer uma determinada adaptação. Ele não pode ser um cara engessado, que vai vender do mesmo jeito para todos os mercados. Não, ele tem que entender. E outra coisa, enxergar os mercados diferentes que ele tem possibilidade. E uma coisa ficou muito clara: o empreendedor deve atender todos esses mercados. Ele tem que se preparar para atender todos esses mercados. Muitas vezes a gente fica numa zona de conforto. Como empreendedor, eu falo isso porque eu mesmo já sou empreendedor de zona de conforto. É muito mais fácil você vender para aquele que você sempre vende, né? Já tem tudo formatadinho, já está tudo tranquilo, você não precisa nem ter muito esforço físico. Mas o que acontece? Se acontece alguma coisa com aquele mercado específico, você está vendido. Então você tem que ver o quê? Quanto mais você diversificar, você ter mais habilidade de atender vários mercados, mais opções alternativas você tem, mesmo diante de uma determinada crise. Você tem opções para fazer. Então, desenvolver essa habilidade de você, né, entender cada mercado e começar a desenvolver estruturas para atender cada mercado é muito importante. E é isso que eu entendi que o Sebrae queria, né, explicar isso para as pessoas. Não perca essas oportunidades. Né? Saia da zona de conforto enquanto pode, porque talvez no momento que você mais precisar, vai ser mais difícil de você estar, né, saindo dessa zona e tendo algum sucesso num mercado alternativo. Perfeito, Sai perfeito. enquanto é tempo. Sai enquanto é tempo, isso. Enquanto você está no conforto de um mercado que está garantido já, né? Perfeito, perfeito. Boas dicas aí para empreendimentos até tradicionais. A gente vai falar um pouquinho sobre tecnologia daqui a pouco. Opa, Mas antes, deixa eu colocar aqui, temos algumas considerações aqui no chat. Então, o Gerson fala que Henrique é gigante, o melhor em liderança e vendas. Aí temos aqui a Elise Maurelli, né? Como gestão de pessoas, ser humano e conseguir cobrar, como na gestão de pessoas, ser humano e conseguir cobrar metas, sendo metas agressivas para uma empresa de crescimento. Ela já complementou, uma live boa aqui, muito boa. Mas ela fez uma pergunta aqui: como que eu posso atrelar essas questões, né? De ser humano, né? De se importar com as pessoas, de cuidar mesmo, ter esse cuidado, né, em saber, mesmo seja um PJ, seja um seletista, né, em se importar com ela e ao mesmo tempo é como se fosse bate e assopra, né? E você também cobrar metas agressivas, porque às vezes não vem de você, gestor, mas vem da alta cúpula e nós temos que bater meta para cumprir, né, talvez aquele planejamento do ano. Fala, vamos lá, gente, vai lá. É que eu tô tão emocionado com ele aqui. Eu acho que desde a contratação tem que ficar muito claro os objetivos da empresa. Se você concorda com isso, você vai ser cobrado. Entendeu? Tudo vai, a hora que eu falo, olha, você quer a vaga? Você fala, eu aceito. A partir dali, você tem que entregar o resultado, ou pelo menos trabalhar muito. Porque eu duvido que um empregador que vê o seu esforço, vê você se dedicando, vê a sua qualidade profissional, mas em algum momento esse resultado não vem, porque o mercado é igual um time de futebol. O time de futebol joga 11 contra 11. E os 11 daqui também querem ganhar. Todos eles querem ganhar. Então, uma hora você vai ganhar, outra hora você não vai ganhar, não tem jeito. É normal, até o Palmeiras perde. Até o Palmeiras perde de vez em quando. Então, as regras têm que ser muito claras. O que acontece muitas vezes é que o empregador faz uma pegadinha. Não, né? Aqui é tranquilo, tal. Segunda semana começa a pisar. Né? Então, a mudança do empregador tem que mudar, só que a pessoa tem que chegar lá, ela tem que entender. Naquele horário, ela tem que dar o melhor dela. Se o melhor dela não for suficiente para o empregador, eu sinto muito, tem quem queira. Entendeu? Então, você tem que ir equalizando e ser sempre muito transparente. Patrão, ó, então, o senhor está pegando muito pesado, né?
Essa meta é uma meta impossível de bater. Não, mas o impossível está na sua cabeça. Não, se eu vendo 100, você quer que eu venda 1 milhão? Vai ser difícil. Vai ser difícil. Então, eu acho que gerir isso é sempre um papo muito aberto. Como a gente tem aqui. Sim. Como a gente tem aqui. Falei, olha, desde o primeiro dia eu falei para você, o que eu prometo? Trabalho. Acordar cedo, arregaçar as mangas e fazer o que for possível. Se o meu trabalho não for o suficiente, eu sei que tem alguém que está vendo. Seja o concorrente, seja alguém. Então eu tenho que trabalhar independente disso. Não sei se eu fui claro na minha resposta. Perfeito. Perfeito. Eu vejo que é importante esse alinhamento de expectativa. Exatamente. Tem que ter o alinhamento de expectativa, porque cada um é cada um e cada um tem uma. Por exemplo, o que é muitas vezes forçoso para mim, para você, Fabiano, não é. E ao Exatamente. contrário, tem coisa que para você pode ser muito, né, esforço, exige uma energia muito grande, e para mim eu faço tranquilamente. Então, é importante que o empregador, a pessoa, né, tenha essa habilidade de identificar na pessoa que está contratando se ela tem energia suficiente para aquilo que ela está se propondo a fazer. Né? Eu vou falar por exemplo, de um exemplo muito simples, que eu fui contratado por uma empresa que é uma grande famosa pela disruptura que ela, né, pelo negócio disruptivo que ela criou. E qual que era, né, a mensagem que eu tinha que dar? Era que, queridos, né, tem muita gente reclamando dos horários de trabalho, né, porque elas trabalhavam na madrugada. Então, falando que, né, isso não está certo, tinha que mudar algumas coisas. Só que, qual que era o alinhamento? Desde o começo, no começo do contrato, já estava muito claro que o horário era de madrugada que iam trabalhar. E isso muda tudo, porque quem trabalha de madrugada, concordo com você. É difícil de namorar? Porque qual namorado que você... A não ser que o namorado trabalhe também de madrugada. É difícil de viajar com a família? É difícil, porque ele tem alguns, né, limites que ele não pode corromper com a empresa. Só que quando ela foi trabalhar lá, ela aceitou tudo isso, né? Ela já sabia disso. Por que que agora, o que que mudou que agora não está mais satisfeita com isso? Então, o que que a gente tinha que colocar para elas é o seguinte, que tudo isso já foi acordado e que realmente são pessoas que realmente têm uma vida diferente das demais. E não adianta ela querer comparar, né? Que nem, por exemplo, quem trabalha com espetáculos, como eu trabalhei durante muitos anos no mundo de show business. É uma vida totalmente diferente. Ah, legal, mas você viaja o Brasil inteiro, já vai para o exterior. Sim, vai, ué. Mas também tem outras coisas. Tem muitas vezes que não se dorme, porque tem que fazer a montagem de madrugada. Tem muitas vezes que você vai passar um Natal, em vez de passar com a família, vai passar muitas vezes viajando, e acontece isso. Mas é uma escolha que você pode fazer. Ninguém te obrigou. Ninguém, né, fala assim, ó, ou você faz isso ou você morre. Ninguém fez isso. É uma pessoa, então, a pessoa tem que ter consciência. Eu acho que essa situação da pessoa, né, humanizar a história tem muito a ver também com a maturidade de quem você contrata. Né? Você tem que contratar pessoas que sejam maduras e que sejam dispostas realmente a honrar o compromisso que ela fez com você, independente das condições que tem. Ela falou, ó, as condições são estas, você consegue honrar? Consigo. Então, é isso. Então, esse que é qual que é a humanização dela? Dentro dessas condições, é você dar a melhor condição para ela estar fazendo o papel dela da melhor forma. Agora, não há como ser humano igual para todo mundo. Né? O que é humanizar para um, talvez para o outro não seja. Então você tem que entender o quê? Que aquela pessoa que você está contratando, ela aceitou dentro daquelas condições fazer o melhor dela. E você, dentro das condições que você contratou, você vai oferecer as melhores condições para ela fazer o melhor dela. É isso. Alinhamento de expectativa. Alinhamento de expectativa. Essa é a palavra-chave, tanto por parte do empregador, Isso. quanto por parte do contratado. Exato. Porque o contratado também, quando você entrevista uma pessoa, e você sabe melhor que eu, ela faz tudo, né? É verdade. Ela faz tudo, ela faz qualquer coisa. Tudo pode. É verdade. Não, faço, passou a entrar, trabalhou uma semana depois. Muda Então, tudo. por quê? Porque esse alinhamento de expectativa não bateu. Eu Mas, prometi uma coisa e fiz outra. mas entra muito aquela questão também da análise que a gente consegue fazer tecnicamente, ok. Isso é fato, você vê no currículo, pede para ela fazer algum tipo de atividade ali que, ok. Mas comportamentalmente, isso é uma coisa que tem doído em muitos RHs, gestão de pessoas,
Porque assim, o comportamento frente à tomada de decisão, seja no momento conturbado ou momento talvez com menos conturbação, talvez mais tranquilo, é diferente, porque nós somos seres humanos. Imagina, eu estou com problemas familiares de saúde, alguma coisa, eu vou ter uma reação, talvez, em coisas simples do mercado, né? Então, é uma coisa que tem crescido muito. Eu acho que profissionais que têm se capacitado, assim como a própria Cibele, voltado para o mercado, né, de terapias, da Ela mente. poderia resolver, explicar bem melhor, responder bem melhor essa Justamente. pergunta. Mas assim, vocês colocaram aqui como profissionais duas coisas importantes: alinhamento de expectativa a partir do quê? De regras claras. Temos regras claras, vamos para o jogo, todo mundo Cada um cumpre a sua parte, vida que segue. Justamente. Vamos lá, para partir para o final aqui, essa pergunta é para o Henrique. O Rômulo, ele diz assim: do ponto de vista da humanização, como ficamos quando vendemos apenas pensando no gosto do cliente, mesmo que não gostemos do produto, como a música gospel? Repete. Vamos lá. É o Rômulo que está perguntando também, é da nossa comunidade. Bom, você que não faz parte da nossa comunidade, por favor, entre ali, porque eu vou falar um pouco do que nós desenvolvemos lá ao longo dessa semana, que é uma semana de vida, né? Nós já temos muita coisa rolando por lá. Vamos lá. Ele fala o seguinte: Henrique, do ponto de vista da humanização, como ficamos quando vendemos apenas pensando no gosto do cliente, mesmo que não gostamos do produto, como a música gospel, ele falou. Pensando na música gospel, eu fico feliz, cara. Estou sanando uma dor do cliente. A dor não é minha. Quando eu vendo um CD, uma música de uma determinada pessoa, ela gosta daquilo lá. Então, se eu estou sanando a dor dela, eu estou muito feliz e muito realizado. Embora eu não goste daquela música, eu não estou aqui para gostar da música. Estou aqui para realizar o desejo dela. Então, eu fico muito feliz. Perfeito, perfeito. É Feliz. claro que a gente não está falando de coisas ilícitas, mas assim, de fato, é isso, né? Hoje nós trabalhamos porque existe problema no mercado, existe problema no mundo, né? De todas as ordens. E hoje por isso que nós nos capacitamos, por isso que nós criamos uma comunidade para que a gente possa, em conjunto aqui, se capacitar. Sim. Em conjunto, trocar experiências. Sim. E agora, então, pessoal, partindo para o final aqui, infelizmente. Aliás, só para vamos lá. O que mais vendia era o que eu não gostava. Ah, é? Entendeu? Era o tipo de música que eu não gostava. Assim, não é da letra, não é do cantor, é o estilo de música, entendeu? E era, os que eu menos gostava era o que mais vendia. E eu feliz da vida com isso, porque o meu cliente está satisfeito. Numa transação comercial, a satisfação do vendedor é satisfazer o cliente. Então, se eu satisfazer o cliente, minha missão está cumprida. Perfeito, Henrique, perfeito. Partindo então dessa fala do Henrique, o que nós queremos aqui como comunidade, e aí nós nos integramos aqui como comunidade, é suprir as necessidades de cada um aqui, de uns aos outros, Exatamente. tanto as nossas quanto as de vocês. Isso que é mais importante, a gente não está preocupado aqui, talvez, em vender um produto ou outro, ou talvez beneficiar alguém que esteja na comunidade ali vendendo, porque todo mundo tem que vender alguma coisa. Não queremos isso, nós queremos fazer o quê? Resolver a dor de alguém, resolver a dor de algumas pessoas ali. E é claro que talvez eu não consiga resolver, mas talvez outra pessoa que esteja na comunidade consiga ali. Então, só para que vocês tenham uma ideia, a comunidade foi feita para você e para que você possa convidar mais pessoas que necessitam, assim como você um dia necessitou e dependeu da comunidade. Nós temos ali, então, teremos cursos, teremos ofertas de mentorias e não só nossas aqui, mas mentorias de outros mentores, especialistas, seja da área de tecnologia, da área de estratégia, finanças. Teremos o aulão, então esse aulão que o Henrique vai nos oferecer aí é para você colocar a mão na massa ali, entender um pouquinho sobre as questões de comerciais e de vendas e também depois ir para um curso mais avançado, com técnicas, planilhas, né, com funis e tudo mais. Então, é para isso. Nós queremos fazer com que você potencialize o seu negócio, independente de onde você esteja. Nós temos aqui pessoas que estavam listando aqui, não dá para falar de todas, mas pessoas que vêm de todas as regiões, do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, do Sul e do Sudeste. Então, você que assistiu, né, assim como você foi beneficiado aqui, talvez com esse conhecimento, essa experiência,
que os empreendedores estão trazendo. Na próxima segunda nós teremos outra live, nós possivelmente falaremos agora de programas de aceleração, tá? A importância da aceleração, a importância de trazer essa questão de inclusão, tá? Porque as acelerações são inclusões, né, de pessoas que talvez não tenham condições ali de startar o seu negócio. Nós podemos startar a partir de um programa de aceleração. E o quanto isso impacta na vida das pessoas, tipo, realizando o sonho. Tirei o meu negócio do papel aqui e agora estou realizando um sonho. Estou empregando pessoas. Então, nós teremos na próxima segunda isso, tá? Essa live focada em aceleração. Nós temos algumas acelerações, vamos falar de outras acelerações também parceiras nossas, tá? E com relação à questão do aulão, toda quinta-feira nós temos, e quarta-feira nós temos o balcão de negócios, tá? Esse em especial, talvez se der certo, é um MVP, nós faremos os outros também. Então esse vai acontecer, fiquem ligados ali na nossa comunidade, tá? Esse em especial faremos online. Então vai ter um momento de você fazer um matching, tá? Então você manda antes qual que é a sua demanda e nós vamos fazer um matching online ali por meio de um Meet, tá? Então vocês vão poder trocar cartões ali virtuais, ok? Bom, pessoal, então quero agradecer, quero que vocês deixem a mensagem final aí para que os nossos queridos empreendedores ali possam, né, tá seguindo vocês, onde acham vocês, tudo mais. Legal. Bom, eu quero te agradecer, Fabiano. Infelizmente foi numa dificuldade da esposa do Issal, né? Mas eu tenho certeza que ela vai se recuperar, em breve vai estar aí, viu, Issal? E eu aproveitei essa brecha para estar aqui. Obrigado mesmo. Quero agradecer a você que ouviu até agora. Se você puder, participe do aulão. Vai ser muito legal. A gente vai poder conversar até de uma forma mais descontraída. Você vai poder me questionar mais, porque com certeza alguma coisa que eu falei não te agradou e é assim mesmo. Mas lá você vai ter condição de mandar sua pergunta, a gente vai poder conversar. Então eu te aguardo no aulão na próxima quinta-feira, tá bom? É isso aí. Sal? Vou dar um recado aqui final que é legal para guardar no coração. John Maxwell, né, um conselheiro de reis e governantes do mundo, disse uma coisa, ele fala, se você foca nos seus objetivos, né, não é automaticamente que você vai crescer pessoalmente. Tem gente que atinge os objetivos e não cresce pessoalmente. Mas se você focar no crescimento pessoal seu, automaticamente você vai atingir todos os seus objetivos. Ou seja, o que acontece com o empreendedor é que muitas vezes ele está focando no negócio, mas ele não foca em si mesmo, em como que ele pode se aprimorar, em como que ele pode crescer pessoalmente. E no crescimento pessoal a gente aprende uma coisa, a importância de amar. E amar é mais do que um sentimento, é uma decisão. Ou seja, aquilo que eu falo sempre nas minhas palestras, se você não faz aquilo que você ama, ou você não decide amar aquilo que você faz, dificilmente você prosperará. Então eu falo que quando você faz aquilo que você ama, parece que as coisas acontecem. Por exemplo, X-Skill, essa ferramenta aqui da Austin Move, que simula, né, um negócio, um empreendedor ter uma empresa na mão e ele pode demitir, ele pode contratar, ele pode vender mais, vender menos, ele que vai decidir. Mas nesse período que ele está decidindo, ele pode tanto falir a empresa como fazer a empresa, né, chegar no ápice dela. No entanto, o que acontece disso? Como é que eu cheguei nessa ferramenta? Porque eu amo o que eu faço. E eu amo essa ferramenta por quê? Porque ela tem a ver com aquilo que eu fiz na minha vida toda. O quê? Simulações. Para que eu fizesse o espetáculo acontecer e ele saísse perfeito, não tinha chance de fazer o espetáculo e ver se ia dar certo lá na frente do público. Eu tinha que fazer isso onde? Ocultamente, em secreto, nos galpões que eu tinha. Então, o que eu tinha que fazer? Ensaiar. E o simulador X-Skill faz exatamente isso, permite você ensaiar aquele pensamento, aquela estratégia que você tem para o seu negócio, que talvez a gente não tenha coragem de colocar em prática, porque se der errado, o preço vai ser muito alto, você pode então simular onde? Nessa ferramenta chamada X-Skill. E lá você vai ver se aquilo que você tanto falava, né, que você, não, mas eu nasci para ser empreendedor, se aquilo vai dar certo ou vai dar errado. Isso vai te direcionar o quê? A sua empresa no mundo real. E quantas pessoas tiveram tanto sucesso na ferramenta X-Skill durante a imersão e depois, quando elas aplicaram as mesmas estratégias na sua empresa, a empresa foi um sucesso. Igualzinho ao espetáculo que eu apresento e que é um sucesso. Nos ensaios eu foco tudo aquilo que eu posso colocar no espetáculo.
E tem coisa que dá certo, tem coisa que dá errado. Eu pego aquilo que deu certo, coloco no espetáculo. E sabe qual que é o resultado? Aplausos em pé. É exatamente isso. Por isso que, quando a gente ama aquilo que a gente faz, parece que tudo conspira ao seu favor. Ou seja, até ferramentas que não são da sua área. Imagine, eu nunca imaginei que um dia eu iria representar, né, empreender numa ferramenta chamada XSkill, que hoje simula grandes negócios. Eu nunca fiz, nunca planejei isso. Mas isso veio para mim e eu abracei com todo carinho. Então, que você possa o quê? Amar aquilo que você faz. Decidir amar aquilo que você faz, para que você prospere no seu empreendimento. Ok, Sal, Henrique, muito obrigado então pela participação. Pessoal da produção aqui que está tudo ali em pé ali, né? Muito obrigado aí Obrigado, gente. por estar trabalhando aí, tá abrilhantando e assim é um trabalho nobre. Pessoal aqui ajudando nessa transmissão para que outras pessoas sejam beneficiadas. Isso é muito bom. Isso é humanização. Humanização, justamente é o que nós falamos bastante aqui. Então, pessoal, muito obrigado. Obrigado a você que nos assistiu até agora. Participe ali da comunidade, contribua, fale o que você tem de dor, o que você precisa e nós vamos desenvolver. Se não temos, nós vamos buscar parceiros, pessoas que estão ali na comunidade podem estar contribuindo com você. E o que você pode contribuir também, que a pessoa pode contribuir. Justamente, as pessoas podem ali então, a partir do balcão de negócios, a partir das sessões que vocês têm ali, vocês podem estar beneficiando outras pessoas também, ok? Então, deixo uma frase para vocês, se tudo vai bem, algo pode estar errado. Saia da zona de conforto. Muito obrigado, pessoal. Boa noite. Gente, um abraço. Tchau, tchau. Tchau.